Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula e essa terá por título Interações entre alelos de um mesmo gene. Vamos lá? Então, o objetivo desta aula é a gente aprender outros tipos de herança monogênica além da primeira lei de Mendel, quando a gente foge um pouquinho do que acontece com a primeira lei de Mendel. Antes de mais nada, vamos relembrar que a matéria de genética é uma matéria cumulativa. O que isso significa? Eu preciso ter o conhecimento das aulas anteriores para que eu possa continuar compreendendo esta aula. Então, não adianta querer pular etapas. Nós temos uma série de vídeos no canal e você deve seguir essa sequência, começando com base da hereditariedade, depois conhecendo quem foi Mendel e conhecendo também os conceitos importantes em genética. Depois disso temos a aula da primeira lei de Mendel e agora sim esta aula em que veremos o que acontece com os alelos de um mesmo gene, certo? Então, antes de mais nada, é importante deixar claro que nós vamos tratar de casos de quando eu tenho um mesmo cromossomo, então tenho lá meu parzinho de cromossomos, tá? Os cromossomos que a gente chama de homólogos. Se você não lembra o que é isso, volte em conceitos importantes. Novamente, eu não posso ficar toda videoaula, todo momento, relembrando todos os conceitos. Por isso que vocês precisam dos vídeos anteriores. Caso surja uma dúvida, você volta lá, tudo bem? Então, eu tenho o meu parzinho de cromossomos homólogos, cada um deles que tem duas informações, que estão no locus, e essas informações são os alelos. Tudo bem? Lembram disso? Volta lá no vídeo qualquer coisa. E a gente precisa esclarecer que quando a gente estudou lá os trabalhos de Mendel, a gente falou que uma característica dominava a outra. Esse conceito de dominância, ele pode dar uma ideia equivocada e até a gente, quando tenta explicar num primeiro momento, a gente passa essa ideia, todo professor de genética faz essa meia-culpa no início, de que um alelo inibe a ação do outro. Ou seja, você tem lá o cromossomo que veio da sua mãe, o cromossomo que veio do seu pai, e aí aqui a gente vai ter uma informação, no caso na cervilha, o alelo da cor amarela, né, botar um azinho aqui, e aqui a gente vai ter o alelo da cor verdinha, certo? No mesmo cromossomo, nos cromossomos homólogos, nos locos. Então nós temos alelos diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que então a cor amarela dominou a cor verde e por isso que ela apareceu nos heterozigóticos, no Vzão, Vzinho, tá? Presta atenção que eu botei aqui A e V só para vocês saberem do que eu tô falando, tá? Mas a letra correta é V maiúsculo para o dominante e V minúsculo para o recessivo. Então a gente dá a ideia de que o amarelo, vamos dizer assim, calou a boca, vamos um exemplo, do verde. E por isso o verde não apareceu. Mas não é bem isso que está acontecendo aqui. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte. Amarelo, o que é o gene? O gene é a informação que está escrita lá no seu DNA do que o seu corpo tem que fazer, certo? Ele tem que produzir uma proteína. Então, aqui no caso das ervilhas, ela tem uma informação que está ensinando o corpo dela a produzir a cor amarela e uma outra informação que está ensinando a produzir a cor verde. A informação de cor amarela faz com que a cor da ervilha apareça amarela, mesmo ela tendo uma segunda informação que é a cor verde, certo? Então, o que esses alelos estão fazendo é o que a gente está falando aqui embaixo. As relações que decorrem do modo como os produtos gênicos afetam o funcionamento celular. O que está acontecendo naquele momento ali? E não que um está calando a boca do outro. Entende? Vamos passar adiante para você entender essas etapas. Então, o funcionamento celular é que vai ser afetado. Assim, uma ervilha híbrida que tem Vzão e Vzinho, ela vai estar produzindo a cor amarela, mas ela também tem a informação da cor verde. Só que a informação da cor verde não é o suficiente para que a cor verde apareça. A cor amarela aparece primeiro, certo? Então, quando isso acontece, a gente fala em dominância completa, que é o caso aqui. Então, nós temos que os híbridos
apesar deles terem as duas informação de como produzir cor amarela e como produzir a cor verde, o fato de terem as duas informações faz apenas com que uma apareça e com isso ela é igualzinha a característica dominante. Isso é a dominância completa. Então os híbridos são iguaizinhos ao dominante, porque não basta uma única cópia do recessivo para que a característica apareça. Então ele está lá produzindo os dois, mas o verde não consegue se mostrar, só se mostra o amarelo, ok? E essa proporção de Mendel, que é a que segue a primeira lei, ele via que a cada 3 amarelas dos filhas das híbridas, nascia o quê? Uma verde. E isso é uma informação importante, porque o que a gente vai ver agora são casos em que não obedece essa regra. Não é 3:1, mas tem outras variações. Um outro tipo de dominância que nós temos é a incompleta. O que quer dizer a dominância incompleta? Quer dizer que o híbrido ele é um meio termo entre as duas, entre o dominante e o recessivo, certo? Então, um exemplo que temos é a flor boca de leão, em que os indivíduos homozigóticos para um determinado gene têm flores vermelhas, que é esse primeiro que nós estamos vendo aqui, tá? Enquanto outros dele, a outra versão homozigótica, tem flores brancas. E o híbrido, a mistura, nascerão flores rosas. Então perceba aqui que todos são Czão. Eu não tenho um Czão e um Czinho. Todos são Czão. Mas eu tenho em cima, lá sobrescrito, as variações. Vzão, Vzão, Cvzão, Cvzão, se for vermelho. CBzão, CBzão, se for branca. CVzão, CBzão, se for rosa. Por que eu não estou usando letrinhas diferentes aqui? Porque eu não tenho uma dominância completa e uma recessividade completa. Então, não tenho como determinar quem ali realmente domina quem. Eu tenho uma mistura dos dois. Como é que eu sei quem domina quem realmente? E nesse caso, quando a gente faz o cruzamento, olha o que acontece. Então, eu estou cruzando a minha vermelha com a minha branca e todos os filhos que nascem são rosas, certo? E agora eu vou fazer o cruzamento desses híbridos. Então, nesse caso de dominância incompleta, como a planta híbrida está expressando o alelo para a cor vermelha e o alelo para a cor branca, os dois alelos se expressando juntos, eles se misturam e formam um terceiro, que é justamente o rosa. Então, isso é um caso de dominância incompleta. Eu fico no meio do caminho entre os dois. Quando eu vou agora cruzar os híbridos, isso fica bem claro, porque aí eu pego a primeira CVzão com CBzão, CVzão com CBzão, que são dois híbridos, certo? E cruzando eles eu vou ter plantas vermelhas, CVzão, CVzão, vou ter brancas, CBzão, CBzão, e vou ter duas delas que são híbridas, que são misturadas, que são então rosas, CVzão, CBzão. Nesse caso, perceba que eu não tenho mais uma herança de 3:1. Eu tenho um vermelho, duas rosas e uma branca. Ou seja, eu tenho 2:1. Por isso que eu falo que é uma herança monogênica diferente da primeira lei de Mendel. Monogênica a gente não está falando de um gene, só está falando do gene da cor, tá? Por isso que é monogênica, mono de um gene. Mas um gene que tem alelos diferentes, tá? Então, lembrando, o gene vai dar a cor. E o alelo, um vai ser cor vermelha, um vai ser cor branca, outro vai ser cor rosa. Certo? Entenderam por que é uma dominância incompleta? E que dominar não quer dizer um mandar no outro, quer dizer como é que ela está se comportando no corpo, né? No funcionamento celular. No caso da dominância completa, ela funciona que uma é muito mais forte. As duas estão sendo produzidas, mas uma é muito mais forte, não no sentido de inibir a produção da outra, mas ela parece muito mais. Nesse caso, não. Elas estão em pé de igualdade e elas se misturam, tá? E aí a gente vem num terceiro caso, que a gente chama de codominância. Quando elas não se misturam, mas as duas aparecem ao mesmo tempo.
Sim, isso existe, é muito mais frequente do que você possa imaginar. Na gente, um sistema muito conhecido é o sistema sanguíneo, ABO, em que existem pessoas A, existem pessoas B, existem pessoas O, que na verdade seria 0, mas depois nas próximas aulas a gente vai entender isso. E existem as pessoas que são AB, que é um caso de codominância, em que elas estão expressando os dois e que eles não se misturam, mas os dois são expressos em igualdade, certo? E o exemplo que eu trouxe agora, nesse momento, porque o sistema abiótico eu vou estudar mais à frente, é o caso, de como vocês estão vendo aí, ocorre no gado, como vocês estão vendo aí, do tipo Shorton. Acho que é Shorton, assim que se fala. Ele tem 3 tipos diferentes de pelagem. Tem o gado de pelagem branca, que é esse primeiro aqui que nós estamos vendo. O gado de pelagem vermelha e a mistura dos dois, que a gente chama de, que alguns vão chamar de rosilha, né? Que é essa mistura aqui que vocês estão vendo, que ele tem branco e tem marrom juntos. E esse é um exemplo de codominância. Então eu vou ter aqui como característica do vermelho, que não apareceu aqui, CVzão, CVzão, tá? Aqui do vermelho, então a gente está vindo para cá, CVzão, CVzão. Do branco, CBzão, CBzão. E ao cruzar, eu vou ter CBzão, CBzão. Todos os híbridos terão essa variação aqui de cor. Certo? Por quê? Porque nesse caso, os alelos estão sendo produzidos ao mesmo tempo. E um não se sobressai ao outro. Certo? Os dois têm o mesmo peso. Ok? E também eles não estão se misturando. Que estão os genótipos deles. Então, quando eu pego esses híbridos e faço entre eles, né, eu fecundo entre eles, eu vou ter como variação. Então, eu tenho um CVzão, CVzão com CVzão, CVzão, eu vou ter filhos vermelhos, filhos. 2 deles serão com essa característica, né, rosilha, essa mistura, e um branco. Então, novamente, eu tenho uma proporção diferente da de Mendel. Eu vou ter 1 para 2 para 1. Um branco, 2 misturados e um vermelho, certo? Então, um exemplo de codominância, quando um não sobressai ao outro, tá? A gente tem as 2 variações aí. E aqui, os genótipos de cada um deles. Ficou claro, então, como funciona a dominância? Que não é um mandando no outro, mas é como se comporta no corpo, que é o quanto está sendo expresso ou não de alguma coisa, e isso faz gerar alguma doença. Eu espero que tenha ficado claro, certo? Se não ficou, procure algum outro vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente tenta explicar um pouco melhor. O que eu quero que você entenda é que isso é o que está sendo expresso, que quando a gente fala nessas letrinhas, é o que seu corpo está produzindo. E produzindo uma proteína, e essa proteína faz ou não o efeito. E se ela não é produzida, muitas vezes ela não faz o efeito, e por isso você sofre. Então, se tratando de alelos de proteínas, né, de forma geral, os alelos de genes, existem alelos que a gente chama de letais. O que isso significa? Quando esse alelo aparece, o indivíduo pode morrer por causa dele. Sim. Uma doença que afeta humanos, que é muito... que é grave no sentido de que ela só vai descobrir ela depois de uma certa idade, é a doença de Huntington, que é uma doença transmitida dos pais para os filhos, que basta que você tenha uma única cópia de um alelo que você vai ter a doença. E por isso a gente chama de letal dominante, porque basta que você tenha um, você vai ter a doença. E por que ela é uma doença dominante? Porque na doença de Huntington, o Dzão que a gente fala aqui, que é o que você está vendo nessa tabela aqui, o Dzão e o Dzinho, o Dzão, ele produz uma proteína que vai se acumulando no cérebro das pessoas que o têm. Como ela vai se acumulando ao longo dos anos, ela só vai manifestar os primeiros sintomas da doença lá depois dos 30 para os 40 anos, mais ou menos. E é uma doença neurodegenerativa, a pessoa vai perdendo sua capacidade de se mexer, de organizar suas tarefas sozinhas.
No meio ambiente, a gente tem a seleção natural, que você deve lembrar lá do primeiro ano quando a gente estudou a evolução. Então, características desfavoráveis, elas têm que ser eliminadas. E um alelo letal dominante, ele é extremamente desfavorável, né? Porque ele vai gerar a morte ao longo do tempo. Só que, como nessa doença é algo que vai acontecendo aos pouquinhos e a pessoa começa a manifestar lá para os 30, 40 anos, muitos não sabem que são portadores. E nessa idade eles já tiveram seus filhos e assim já passaram essa característica aos seus filhos. Então, a seleção natural não consegue, vamos dizer assim, tirar esse alelo. Mas, de forma geral, os alelos letais dominantes eles tendem a desaparecer porque, como você pode ver, a maior parte dos indivíduos vão ser afetados caso ele surja, certo? Ele tende a desaparecer e por isso não são muito frequentes na população, certo? Agora nós vamos entender o que acontece com o letal recessivo. O que isso significa? Quer dizer que só é letal se tiver em dupla, quando acontecer cópias. Não basta um, tem que ser os dois com defeito para que não aconteça. Nesse caso, na verdade, o exemplo que eu trouxe que é o dos camundongos, a pelagem, que são os camundongos amarelos e os agutes, o agute é esse marronzinho. Quando ele está em homozigose para pelagem amarela, que é esta daqui, certo? Se torna letal para ele, porque na verdade quando ele está nesse formato, ele não está produzindo uma proteína que ele precisa para viver. E por isso ele tende a morrer. Então, aqui ele tem um feedback, ele tem uma cópia que está salvando ele. Aqui ele tem uma cópia que está produzindo a proteína e dando conta do recado. Mas aqui ele está produzindo as duas, mas nesse primeiro ele não está. Ele não tem a cópia que vai salvá-lo. E por isso os camundongos homozigóticos amarelos, eles morrem. Não sobrevive. É um tipo de herança que a gente chama letal recessiva porque tem que ser em dose dupla, diferente da de Huntington, que bastava um só para levar à morte, certo? Nós também temos os casos de alelos múltiplos. O que significa alelos múltiplos? É o que a gente está falando o tempo todo aqui. A gente não está falando lá que nós tínhamos as cores das flores, que eram vermelhas, brancas e rosas. Então, isso é um exemplo de alelo múltiplo. Aqui eu trouxe como exemplo a pelagem nos coelhos, tá vendo aqui? Em que, se você tem Czão, ou Czão Czinho CHzinho, Czão Czinho Hzinho, Czão Czinho, nascerão coelhos da cor selvagem. Se você tem Czão CHzão, tem um CH aqui, serão chinchilas, basta ter um CH que será uma chinchila. Se só tiver Hzinho, não tiver CH nem Czão, ele será Himalaia. E para ser albino, ele tem que ser totalmente Czinho. O que eu estou dizendo aqui? Que são várias informações diferentes e cada uma dessas informações tem um nível de dominância sobre a outra que vai determinar a cor do coelhinho. Então, se aparecer um Czão, não tem jeito, vai ser selvagem. Para ser chinchila, tem que ser um Czão com um CH. Para ser Himalaia, tem que ser um Czão com um Hzinho. E para ser albino, tem que ser Czinho. Certo? Então, nós temos a dominância entre eles. Não é uma codominância, é uma dominância entre eles. E que cada espacinho desse aqui pode ser ocupado por um alelo diferente. Uma forma mais fácil de você entender. Lá das florzinhas, nós tínhamos flores amarelas, flores brancas, flores vermelhas e flores rosas. Então, eram 3 informações que poderiam ocupar o mesmo espaço. Para o quê? Para a cor. Aqui é a mesma coisa nos coelhinhos. Nós temos 4 informações aqui diferentes que podem ocupar esse espaço aqui, dependendo da informação que está ocupando ali aquele espaço. A gente vai ter uma cor diferente do coelhinho. E é isso que a gente chama de alelos múltiplos. São vários, é como se fosse assim, tem um espacinho em branco, tem várias caixinhas diferentes, você pode colocar qualquer uma daquelas caixinhas, só que dependendo da caixinha que você colocar, vai ter uma característica diferente. Ou ele vai ser albino, ou ele vai ser selvagem, ou ele vai ser chinchila, certo? Por fim, é importante a gente ressaltar também, estamos aqui no último aqui, que há uma interação entre o gene e o ambiente. Nem tudo que nos cerca, que nos faz dar-nos características, é determinada apenas pelo nosso genótipo, pela informação que está no nosso DNA.
muitas coisas vão ser influenciadas pelo ambiente também. Por exemplo, você nasce com o seu DNA com a altura aproximada que você vai ter, né? Graças à informação trazida dos seus pais. Mas se você não tiver uma alimentação adequada, se você não pegar sol quando você for criança, isso vai fazer com que você não cresça, não atinja a informação que está no seu DNA. Então, a gente diz que o ambiente também está influenciando na formação de certas características. Então, a pessoa pode não crescer, não necessariamente porque na informação dela estava escrito, mas porque faltou no ambiente que ela está os meios para que ela chegasse a tal, certo? Então, é uma combinação dos dois. O gene também está ali atuando junto com o ambiente. O gene, por exemplo, de cor de pele. Você carrega essa informação de cor de pele de pessoas mais morenas, mais brancas. Mas conforme você toma sol, você vai ficar mais moreno ou mais claro. Mas você nunca vai passar do nível que o teu gene trouxe, né? Seu gene já te deu para determinação. Pessoas muito, muito brancas, por mais que tomem sol, nunca ficarão negras, por exemplo. Certo? Porque o gene tem aquela limitação também, mas ela está atuando juntamente com o ambiente. Certo? Certo. E dentro desse, então, falando dos genes, a gente precisa falar sobre penetrância e expressividade dos genes. Quando a gente estudou as ervilhas, a gente viu que era algo muito certo, né? Que ou a ervilha era verde ou a ervilha era amarela. Não tem um meio termo. Se ela tivesse um gene, ela era verde. Se ela tivesse outro, ela era amarela. Esses casos a gente chama de variação descontínua. O que quer dizer? Quando a gente tem diversos genótipos correspondentes a fenótipos bem distintos. Então, se era Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, era amarelo. Se é Vzinho, Vzinho, é verde. E ponto final. Não tem nada além disso. Então, nisso a gente chama de variação descontínua. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que, como eu falei anteriormente, você tem o gene lá bonitinho. Se o fato de você ter o gene, obrigatoriamente você apresenta aquela característica, a gente fala que esses genes são altamente penetrantes. Ele apareceu, aquilo vai ter. E ponto final. Então, apareceu o gene da cor amarela, ela vai ser amarela e ponto final. Então, ele tem uma variação descontínua, porque ou é verde ou é amarelo, e ponto final, não tem mistura. E ele é altamente penetrante. Apareceu ele está lá escrito no DNA, ele vai sair no fenótipo e ponto final, certo? Porém, há casos em que o genótipo, estando presente, não necessariamente ele vai aparecer no fenótipo. E aí a gente entra no que a gente chama de normas de reação ou expressividade variável, que são casos em que você tem um mesmo genótipo, tá? Uma mesma combinação de letras, vamos botar aqui Bzão, Bzinho, tá? Por exemplo. Apareceu esse genótipo, mas não necessariamente todos os fenótipos vão ser iguais. Enquanto aqui, obrigatoriamente, Vzão, Vzinho, todos nasciam amarelos, nesse caso aqui desse cachorrinho, que é o Beagle, tá? Esses cachorrinhos, eles têm as mesmas letrinhas, né? O mesmo genótipo. Vou botar aqui Bzão, Bzinho, por exemplo. Mas cada um vai ter um padrão de pelagem distinto, porque a expressividade é variável. Quanto produz ou não da proteína é variável. Não é isso e ponto final, certo? Então, a gente fala em expressividade variável. O mais comum é que o mesmo genótipo produza uma gama variada de fenótipos dentro de certos limites. Como eu falei, não dá para ser tão diverso, existe um limite, mas ele tem essa variação, né? Eles não são completamente albinos nem completamente manchados. Eles vão ter algo entre um pouquinho de mancha para muita mancha, certo? E também há dentro desses genes o que a gente chama de penetração incompleta, que apesar da pessoa, do animal, do ser vivo, ter informação genética lá escrita no DNA dela, não necessariamente quer dizer que ela vai ter aquela característica. E um exemplo é para essa doença aqui, que é a polidactilia
polidactilia é quando a pessoa nasce com mais de um dedo. Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos, certo? Então, ela apresenta a polidactilia. Muitas pessoas têm no seu gene escrita a informação, mas ela não é expressa, ela não aparece. Ela tem uma expressividade, uma penetrância, não uma expressividade, que é incompleta. Então, enquanto lá na ervilha apareceu o gene, ela tinha que ser amarela, aqui não, apareceu o gene, pode ser que nasça ou não, tem uma certa probabilidade de vir a nascer ou não. A penetrância desse alelo é de 65%, por exemplo, assim. Então, 65% das pessoas que têm o gene vai aparecer a polidactilia, o dedinho a mais. Enquanto os demais terão, mas não terão a característica, certo? Não terão o dedinho. Por isso que é um gene de penetrância incompleta, certo? A mesma coisa acontece, por exemplo, com genes para câncer de mama. Ele tem uma penetrância incompleta. A pessoa pode ter o gene e vir a ter a doença. Ele tem uma taxa de chance de ter ou não a doença, certo? Por isso que são feitos, muitas pessoas fazem exames para ver se apresentam esse genótipo. Caso apresentem, uma das medidas é a retirada das mamas para que não venha a desenvolver um câncer de mama. Lembrando que há uma chance, não obrigatoriamente a pessoa terá o câncer de mama, porque ele é de penetrância incompleta, certo? Chegamos então ao fim de mais um vídeo. São vários outros termos para aprender, sim. É bom você fazer um resumo desses termos, faça um glossário, né, um dicionáriozinho para você, que nas próximas aulas nós vamos continuar falando sobre essa herança monogênica, ou seja, de um único gene. E vamos falar na próxima aula sobre os grupos sanguíneos. Então, se não entendeu, deixe nos comentários. Repita quantas vezes for necessário, procure outras fontes, que não ficou muito claro, e vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!